Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo, um homem de Deus que tem um chamado a proclamar boas novas de grande alegria. Meu chamado, como pastor, como um apóstolo do Senhor Jesus, é fazer de forma esclarecedora você entender o Evangelho. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E esta palavra salvação é uma palavra lato sensu, ou seja, ela tem uma amplitude muito grande. Vejam os senhores que existe uma doutrina absolutamente básica na vida cristã, a soteriologia, palavra grega sotéria, que engloba exatamente esse aspecto lato sensu da salvação. Salvação quer dizer transformação, reconciliação, perdão de pecados, regeneração, saído das garras de Satanás para as mãos de Deus, saindo da cegueira espiritual para entender a luz do Senhor, sair da ira para a graça, das trevas para a imensidão da luz do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus veio exatamente com esta missão de buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio buscar os perdidos, semente perdida na sua origem. Ele veio buscar a semente da salvação, mas que por um tempo se encontram perdidos em pecados e delitos. Paulo diz, em mortos em pecados e delitos. Então a salvação tem também um conteúdo profundo de cura, cura física, cura emocional, cura espiritual. Esta é uma obra tremenda. O que nosso Senhor faz hoje, ou seja, o que Ele materializa, aquilo que Ele na cruz do Calvário se fez, Ele se fez pecado para que hoje eu seja livre do pecado. Ele se fez condenação para que eu seja livre de qualquer condenação. Ele se fez carregador, ou Ele carregou os nossos pecados, os castigos, a dor, a enfermidade, e diz que encravou na cruz do Calvário, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Então, veja como é amplo realmente este tema. Então, quando Deus tem um plano na vida de alguém, que Ele chama de meu eleito, que Ele em amor, desde antes da fundação do mundo, predestina para a salvação, a pessoa pode estar verdadeiramente no mais profundo abismo de trevas. O salmista falou de um poço, um tremedal de lama. A pessoa pode estar no pó, literalmente no pó, na necessidade. Se ela é uma ovelha, mesmo sem saber disto, mas se foi eleita, se foi escolhida, se foi predestinada pelo Senhor, haverá um momento, chama-se o tempo de Deus, o hoje de Deus, que Deus faz a pessoa ouvir a sua voz, o Espírito Santo a convence e ela é salva. Paulo ensinou a igreja de Roma dizendo, se com a tua boca confessares e de todo o coração creres que Jesus é o Senhor e que ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Então, salvo, desculpa a expressão, perdoe-me, Senhor, é aquele pacote da graça que vem desde o perdão, a santificação, a reconciliação, a regeneração, a transformação de vida. E olha que quando Deus faz, Ele faz profundamente.
e totalmente. Ele veio para salvar totalmente. Então tudo começa pelo encontro entre o pecador e o Salvador. Isto é um tempo e um modo de Deus agir. Ele pode estar, eventualmente, numa grande cegueira espiritual e não consegue enxergar a luz de Deus, nem o valor e o significado do Evangelho. Até porque o inimigo das nossas almas, que a Bíblia chama do adversário, o enganador, o diabo, Satanás, ele cega o entendimento das pessoas para que não vejam a glória de Deus. Mas quando Deus, e eu espero que você seja esta pessoa nesta manhã, quando Deus tem este plano, ela pode estar no tal poço, no tremedal, no pó, no monturo, na aflição. Para Deus, Ele faz isto de uma transformação instantânea com a confissão da palavra. Eu estou lhe falando isso porque eu estou aqui envolvido com os pensamentos de Deus, com o profeta, e fala a Bíblia Sagrada no livro de João da cura de um cego de nascença. E este aqui é um tema muito curioso, muito importante e muito instigante, porque diz que caminhando Jesus vê um homem de nascença. E houve um momento ali de profunda busca, porque os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, a maior obra que Deus pode fazer na vida de uma pessoa é exatamente essa: tirá-la da morte para a vida. Não existe outro nome, não existe outro Deus, não existe possibilidade nenhuma de se conhecer e ter esta experiência, esta grande transformação de vida, se não for pelo Espírito, o Senhor Jesus Cristo. Então, este moço foi curado por Jesus. A Bíblia falou de que ele teve uma experiência muito interessante, porque Jesus cuspiu no lodo, passou nos olhos dele, mandou que ele se lavasse num tanque, o tanque de Siloé, e ele foi curado. Ele foi curado. Note uma coisa: foi curado de uma cegueira de nascença. Ou seja, qual era a possibilidade de Deus, do homem, da medicina de então, transformar essa cegueira, essa oftalmia, numa vida nova, numa vida livre? Porque a pessoa com limitações, ela depende de um, depende de outro, ela não é capaz do exercício normal da vida, tendo uma grande limitação. Então, na hora, houve uma discussão imensa, porque os fariseus questionaram o rapaz: mas como é que você foi curado? Quem é que te curou? Ele disse: bom, eu era cego, agora eu estou vendo, não importa quem curou, foi a ele que me curou, foi Jesus que me curou. E depois desse grande momento de controvérsia, esse rapaz foi expulso da sinagoga. Diz a palavra do Senhor: se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito. Então, o cego, o ex-cego, defende a manifestação de Deus, defende Jesus Cristo, faz aquele momento de catarse espiritual. Diz: não, se ele não fosse Deus, ele não poderia ter feito, porque ele sabia que para tirar uma pessoa de um estado de limitação, neste caso de cegueira, se não for Deus a agir, a medicina não é capaz e o homem não é capaz. Então, ele diz: tendo eles retrucado: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós, e o expulsaram. Porque para os fariseus, o fato de ele ter nascido cego era que os seus pais haviam pecado. Eles não entendiam que isto era uma obra para a glória do Senhor. Então diz a palavra do Senhor que eles o expulsaram da sinagoga. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-lhe, perguntou: crês tu no Filho do Homem?
E ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse: já tens visto e é o que fala contigo. Então ele afirmou: creio, Senhor, e o adorou. Interessante. As coisas de Deus têm um modo e um tempo e uma forma sublime de acontecerem. Um homem que, por causa de um milagre, foi questionado pelos judaizantes que não acreditavam em Jesus Cristo e o expulsaram da sinagoga. Aí chega Jesus: crês tu no Filho do Homem? Então Jesus queria fazer muito mais do que apenas, imagina, tirá-lo da oftalmia, tirá-lo da cegueira. Porque você sabe, todas as pessoas que receberam milagres nesta terra, pelo menos até alguns anos atrás, todas passaram pelo óbito, todas morreram. Na história da Bíblia Sagrada, pessoas que viram milagres transformadores, mortos ressuscitados, todos morreram. Então Jesus não queria que apenas fosse a cura a acontecer. Ele queria mais. Ele queria ir lá dentro do coração, lá onde a alma muitas vezes geme aflita, onde há o pecado, onde há as prisões, onde existem prisões emocionais, às vezes tão fortes. Ele queria ir lá dentro, aonde só a palavra de Deus pode ir e transformar. Então ele disse: você crê em Jesus, você crê no Filho do Homem, você crê. Então ele estava dizendo: eu posso fazer mais do que tirá-lo da cegueira. Eu posso tirá-lo das trevas espirituais, das garras de Satanás, do mundo, da opressão, da limitação. Eu quero fazer uma obra de regeneração, mas você sabe, você tem que confessar. Você tem que me confessar. Você crê realmente? E ele diz: eu creio. Então você crê no Filho do Homem, e a resposta, eu creio, foi tudo o que este homem precisava de expressar diante de Deus para que aquele pacote transformador da graça de Deus tomasse conta dele e definitiva e eternamente ele pudesse viver mesmo após a sua morte. Isso é maravilhoso. Então ele disse: crês tu no Filho do Homem? Você crê mesmo? Você sabe que eu tenho mais de 41 anos de pregador, de pastor, e eu descobri que muita gente que diz que crê, não crê absolutamente nada. É um crer apenas empírico, é um conhecimento que vai lá na mente, intelectualmente. Mas Deus não quer este tipo de conhecimento. Ele quer uma experiência profunda, transformadora, regeneradora. Porque às vezes você vê uma pessoa que tem 5, 10, 20, 30, 40 anos dizendo que é crente e às vezes no falar escorrega, numa atitude, num posicionamento, ela mostra que apenas era superficial. Ela estava convencida, mas ela não estava convertida. Crês tu no Filho do Homem? Então Jesus estava dizendo: é mais do que tirar você da cegueira, é tirar você das garras de Satanás, é tirar você de uma vida de opressão, é tirar você das trevas. É isso que eu quero fazer. E é isto que o Espírito persuade o meu coração profético, porque crer, todo mundo diz que crê. Você sabe que até os demônios creem, Satanás crê, não obedece, treme, mas acredita. Você sabe que Satanás conhece a Bíblia? Quando ele confrontou Jesus no deserto, ele confrontou com palavras bíblicas. Aliás, essa é a especialidade dele, é se transformar num anjo de luz para levar as pessoas ao engano, ao erro, ao equívoco. Então, não é só crer,
é que quando se crê em Jesus Cristo e se confessa com a boca, dizendo eu creio, veja o que a Bíblia diz, ele diz, crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu, quem é esse Senhor para que eu nele creia? E Jesus disse, já o tens visto e é o que fala contigo. Então ele afirmou, eu creio, Senhor Jesus, e o adorou. Então ele disse, eu vim a este mundo para juízo, a fim dos que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto lhe perguntaram, acaso também somos nós cegos? Respondeu Jesus, se fosseis cegos não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então, este encontro foi um encontro transformador, não só para este homem. Vamos imaginar, o senhor José, a Bíblia não fala do nome, que era um cego de nascença, mas uma advertência também àquele grupo de fariseus religiosos que faziam da religião apenas um pano de fundo das suas vidas. Eles não tinham uma experiência profunda, transformadora, regeneradora, onde realmente Satanás não tivesse mais o controle sobre as suas vidas. Por isso eles questionaram, vê, não vê, está em pecado, não está em pecado, porque a religião não serve para nada. O fariseísmo, Jesus disse que é uma grande hipocrisia, que a pessoa é como um túmulo pintado de branco por fora, mas dentro dele há uma podridão de ossos. Então a minha pergunta é, crês tu no Filho do Homem? É muito mais do que apenas um milagre físico. Volto a dizer, todas as pessoas na história bíblica que receberam milagres morreram. Portanto, o milagre é importante, nós acreditamos e é bom para vermos o quanto Deus é real, é verdadeiro, é Deus mesmo, quando Ele opera coisas extraordinárias. Mas eu volto a lhe dizer, Deus fez um milagre na minha vida, me curando, restaurando as minhas pernas depois de um acidente, 20 cirurgias, placas, parafusos, necroses ósseas, de tecidos, impossibilitado, quase amputei uma perna. E foi um momento de Deus na minha vida que me curou. Mas se tivesse ficado só naquela cura, eu não estaria hoje aqui. Então, um anjo, na figura de uma mulher, colocou uma Bíblia sobre o meu peito naquele leito de hospital, do CTI, mandou-me abrir em Jó 19, 25, que eu não sabia, eu era um católico cego espiritual, e ela disse, leia, e quando eu disse, eu sei que o meu Redentor vive, ou seja, eu confessei ali Jesus, então mais do que a cura do corpo físico, a cura espiritual, a morte desapareceu da minha vida, as limitações terminaram, o pecado dominando não teve mais força sobre a minha vida. E é isto que o Senhor faz. É isto que Ele quer que aconteça esta manhã. Não só uma cura de alguma enfermidade, de alguma doença que alguém que está participando do programa possa neste momento estar sentindo ou estar vivenciando dramaticamente. Mas Ele quer mais do que a cura. Se Deus não me curasse, repito, quem eu seria nesta terra? Então, a obra de Deus é completa, diga completa, ou seja, Ele transforma o corpo físico, curando, dando-lhe saúde, mas Ele quer mais. E Ele perguntou ao cego, agora eis cego de nascença, crês tu? Ele disse, mas quem é que eu devo crer? Ele disse, eu já falei contigo. Ele disse, creio, sim, Senhor. E a obra então se completou. Muito lindo quando você vê Deus operar na vida de uma pessoa. Ela pode estar na dependência da droga, ela pode estar na prostituição, ela pode estar envolvido com os caminhos mais escusos e escuros da vida. Ela pode ser uma pessoa acorrentada, algemada por pensamentos de suicídio, servindo ao ocultismo, aos búzios, às cartas, a cartomante, a tudo aquilo que é condenado por Deus. E quando Deus opera, o milagre não é a essência da operação de Deus. A essência, o perfeito, é a grande transformação que o Senhor faz. A Bíblia chama do novo nascimento. É como
realmente água para o vinho, noite para o dia, morte para a vida. Só Jesus pode fazer isto. E tudo começa com a resposta a esta pergunta. Tu crês no Filho do Homem? Se tu disseres esta manhã, sim, Senhor, eu creio, o milagre físico você vai ter que agradecer o resto da vida, como eu faço há mais de 45 anos que fui curado. Todos os dias eu falo deste milagre, mas a essência da minha vida, glória a Deus, foi quando eu disse sim, Senhor, que Ele veio aqui dentro, arrancou o coração de pedra, colocou um coração sensível, tirou aquela mente pecaminosa, colocou a mente de Cristo, mudou o meu caráter, mudou a minha personalidade, mudou o meu status quo de vida, mudou o meu posicionamento da vida, mudou tudo. Eis que tudo se fez novo. Se tu creres e disseres, sim, Senhor, tudo se fará novo. Tudo. Tu serás uma nova criatura. As coisas velhas passam, tudo se faz novo. Este foi o encontro com este homem cego de nascença. Mas Deus estabeleceu com você agora este encontro. Crês tu? Se tu disser sim, Senhor, então o milagre físico e o milagre essencial, que é o espiritual, se manifestará. Pai amado e bendito, Senhor dos senhores e Rei de reis, neste momento eu declaro o favor de Deus sobre esta vida. Eu declaro um milagre físico, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés. Mas eu declaro, acima de tudo, um novo nascimento, um nascer de novo na vida deste homem, desta mulher, desta família, desta pessoa que diz, sim, Senhor, eu creio. Amém? A obra está completa e eu levanto as mãos para os céus, porque foi Ele que fez esta obra. Muito bem, hoje é sábado e amanhã teremos 2 grandes encontros na Igreja Cristo Vive. 9 da manhã e 6 da tarde, na Catedral Cristo Vive, Rua Maricá, 320, no bairro de Campinho, zona oeste do Rio de Janeiro. Você terá grande chance da sua vida. E digo isto com temor e santo tremor, de começar uma nova vida em Cristo Jesus, estando no lugar certo, na hora certa, com a palavra certa, com o Deus certo, com o pastor certo. É aqui na Cristo Vive. Venha com a sua família. Você vai conhecer uma grande família espiritual, família de Deus, família bendita. Isto será a força que elevará a sua vida para você viver como top, por cabeça e não mais por cauda, estando sempre por cima e não mais por baixo. Nós temos um telefone de contato, 30 17 90 90. Temos bispas conselheiras que lhe ajudarão. E se você sentir no coração o desejo de envolver a sua vida um pouco mais profundamente com este programa, com este santo apóstolo, me ajudando a pagar, a dar suporte a esta programação, por favor, ficarei muito grato e Deus lhe recompensará. Agradeço ao povo da Igreja Cristo Vive, que dão suas vidas pelo Ministério de Resgate de Vidas, Ministério de Evangelização, e em particular, o meu amor, o meu carinho e a minha gratidão a Rodrigo Ambrosio e Fabiana Ambrosio. São os donos do Turbomil em Vila Emílio Mesquita. Há muitos anos que eu falo deste casal e falo como um homem de Deus que tem testemunho. Este casal tem testemunho de um novo nascimento, de como Deus realmente fez deles uma luz a brilhar nesta terra. Se você mora na Baixada Fluminense, na Vila Emílio Mesquita, é o Turbomil, é o lugar da bênção. Muito obrigado a todos pela audiência, pela honra, pelo prestígio. Obrigado à nossa equipe de televisão, ao povo da Igreja de Cristo Vive. É meu nome, Apóstolo Miguel Anjo, minha amada esposa Bispo Roxana. E, claro, deixando aqui este momento como uma marca na nossa vida. Você ouviu a voz de Deus, não endureceu o coração, sua vida foi transformada. Graça e paz, tudo porque você creu, porque você disse sim para Deus. Graça e paz. Até amanhã.